Pronto, vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo para a gente ver mais um tópico. Então, ó, agora eu preciso abrir um pouco mais a mente, antes da gente entrar no que acontece e como as pessoas estão recebendo, eu queria colocar isso aqui para vocês. Tem um ponto que é de suma importância. Aqui, gente, eu preciso trabalhar com a criança com aquilo que ela enxerga, com aquilo que ela está vendo. É menino e menina. É o que ela está vendo. Ela não tem uma concepção, ela não consegue ver mais do que isso. E é você começar a confundir a cabeça da criança. O que acontece? Quando a criança nasce, já começa a ter uma curiosidade. Qual é a primeira curiosidade? O que acontece? Qual é a expectativa? A gente começa a fazer as identidades sexuais. Perceba, começa. Aqui eu não tenho que sair explicando tudo para essa criança. Ela não tem como entender. É doideira, é algo que ela não tem como administrar. Então, você vai começar a colocar coisas que não rolam. E aí eu preciso entender que as primeiras expectativas, quais são as primeiras perguntas que tem? Quando você começa, a mulher está grávida, ou quando alguns esperam até o nascimento para saber a sexualidade, as primeiras perguntas quer saber qual é o sexo? Qual é o sexo? Você já sabe o sexo? É menino ou menina? A curiosidade que tem, o estresse que tem sobre os pais, é exatamente essa curiosidade do que é. E aí, esse primeiro momento aqui, a gente precisa lembrar que vai vir uma referência. E essa referência é exatamente os pais e os familiares. Então, perceba, essa primeira fase, até os 5 anos, não é inteligente da nossa parte a gente tentar abrir algo que a criança não tem como administrar. Ela não tem como administrar. O que ela sabe agora tem um menino, por exemplo, quando ele fica sabendo que ele tem um pênis e o outro, a mãe, ou tem alguém que não tem, ele pensa que foi cortado, ele passa um monte de coisa na cabeça dele. E naquele momento, você precisa trabalhar na linguagem dele. Então, lembra que tem uma expectativa sobre essa criança e a gente precisa não aumentar o estresse sobre isso, até para que ele possa administrar. Então, é menino ou menina, pronto. É masculino ou feminino. Acabou, você não precisa avançar. Você vai ter etapas para você avançar nessa educação. E aí você vai dando liberdade para ele fazer as escolhas. Aí você vai dar a liberdade para olhar, mas agora não é o momento. Fazer isso nessa etapa é você castrar e você dar problemas emocionais para essa criança, para ela não saber administrar, porque já vem conflitos demais. Entenda uma coisa. Quando a gente entra nessa expectativa, aí a gente precisa entender que essa expectativa ela já vem junto com as fases da criança. E aí, como essas expectativas, eu preciso que você tenha essas expectativas, e eu já vou abrir aqui o terceiro item. Então, nesse vídeo, eu vou trabalhar o item 2 e o item 3, para a gente poder abrir a discussão. Então, olha só o que acontece. Quando a gente entra no item 3, é um conhecimento. O que acontece na criança? Aqui, antes da gente entrar nessas 3 fases que a gente vai falar agora, eu queria deixar uma coisa clara para vocês. Então, vamos lá. O que eu quero deixar claro? Primeiro, o que nós vamos mostrar agora é uma referência teórica. Referência não é dogma, não é tem que ser assim. Então é com essa idade? Não, é flexível. Eu posso colocar ali de 0 a 3, mas pode acontecer com 2 anos. Pode ser que a criança pule para, dependendo do estímulo que ela tenha, de como esteja a casa, o desenvolvimento dela, ela avance. Então, a gente tem um parâmetro. Nós temos ali uma ideia.
ela é aberta, é uma sugestão. Pode ser que a criança demore um pouco mais, pode ser que a criança antecipe. Por isso que a gente põe uma faixa etária, tá? Ela não tem que ser estanque do jeito que está ali, não tem que ser do jeito que está ali. Até porque, se você for pegar, você vai ver teóricos brigando com isso. Outra situação. Tem gente que quer colocar que se essa fase não acontecer, vai acontecer isso, isso, isso. E já tem teóricos dizendo que não. Não é porque não desenvolveu que vai ter... Não. Então, ali a gente vai dar um parâmetro que a gente está olhando para as crianças. A ideia é tentar entender um pouquinho melhor o mundo dela. E eu só vou saber onde ela está conversando com a criança. Então, eu posso ter uma criança, a Esther, por exemplo, pode conversar com uma criança com 3, 4 anos que tem um desenvolvimento. E aí, o Marcos, que está aqui também na sala, pode estar conversando com uma outra criança com a mesma idade e as crianças estarem em fases diferentes. Então, respeite a criança. A gente não tem que adaptar a criança ao modelo. É o modelo que se adapta à criança, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo com elas. Tá bom? Então, eu vou dar ali, anote o que você tem e eu vou abrir para fazer as perguntas no final do bloco. Quais são as 3 fases que elas vão estar ali dentro desse período que a gente está trabalhando? O primeiro estágio, fase, é a fase oral. Nós estamos falando aqui de crianças que podem entrar nessa fase ela nasceu de 0 a 2 anos. Tá? A criança pode passar para a fase anal mais rápido, mas a gente está colocando ali de 0 a 2. Pode acontecer, Marcos, pode ir até mais tarde um pouco? Tem uma criança que pode. A ideia que eu quero que você tenha ali é uma faixa, tá bom? Não é determinante. Então, de 0 a 2. Qual que é a parte onde vai estar focada o prazer e tal? É na boca. É nos lábios, na língua e nos dentes. Então, nessa fase aqui, a criança quer levar tudo na boca, ela quer pôr a boca em tudo, ela quer pôr a língua, ela quer morder, tá? E por que que ela faz isso? O que que é a parte mais importante? Qual é a necessidade que ela tem nesse momento? Qual é a necessidade dela ali? A necessidade dela agora é matar a fome e a sede, mas não é só isso. Aqui que é importante abrir a mente para a parte emocional. Por isso que a gente quer comentar a parte emocional. Nessa fase aqui, o que é importante não é só a parte da fome e da sede, é do carinho e do conforto. Então, é a criança se sentir amada, respeitada, cuidada. Então, ela, ao pôr a boca, os lábios, a língua, os dentes, quando ela morde, por exemplo, o peito da mãe nessa fase, ela não está querendo causar dor. Na realidade, ela está sentindo prazer ao poder morder. Então, ela não está fazendo para machucar a mãe, não, ela tem uma fase ali dentro que ela está fazendo porque ela está recebendo ali. É uma troca. Então, perceba que a necessidade dela é uma necessidade básica de matar a sede, matar a fome, mas também uma necessidade emocional, que a gente precisa lembrar. A segunda fase, que é a fase anal, ela vai vir, pode vir mais cedo? Pode, mas estamos falando aqui de 2 a 4 anos, nessa faixa. E o que acontece? É o controlar-se. É a criança conseguir se controlar. É a criança começar a controlar a hora que ela vai fazer o xixi e o cocô. É na hora que ela pode fazer, é na hora que ela pode ir para lá fazer isso. E ela sente prazer. E aí eu preciso colocar um conflito que acontece aqui. É o conflito dela, o controle provoca dor, mas, ao mesmo tempo, é o prazer da liberação. Então, primeiro é esse conflito que ela tem, tá? Ela segurar e liberar, aquilo dali está dando prazer para ela. Agora, além disso, tem uma parte emocional, tem uma necessidade emocional que os pais colocam em cima. E aí eu preciso dosar isso também
para não ser um peso sobre a criança. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que é um prazer a criança receber os elogios e a recompensa dela conseguir agora se controlar, também pode gerar dor se os pais chegarem muito em cima e cobrarem muito forte essa parte do controle. Entenda que isso a criança não faz só porque ela quer fazer. Existe uma função que ela está tentando controlar e que ela não tem controle em algum momento. Ela não tem controle, ela está desenvolvendo o controle. Então, é ilógico você cobrar muito forte para uma criança conseguir fazer isso. Então, lembra que você pode trazer uma dor emocional se você não entende que a criança está tentando controlar e que isso, ao mesmo tempo que ela tem o controle e gera prazer, também gera dor para ela. E aí eu preciso entender essa parte do prazer, dos elogios e das recompensas que ela ganha. Quando ela consegue controlar, que ela vai no troninho, né? Que ela vai sozinha fazer o cocô, o xixi. Agora, lembra de uma coisa. Da mesma forma que gera prazer, pode trazer dor, sofrimento, que ela vê que a mãe está criando uma expectativa, o pai está criando uma expectativa e ela não está alcançando. Então, segure a tua onda. Por isso que a gente fala no último módulo que se o pai, o educador, ele não tiver o preparo emocional, ele começa a castrar essa criança, ele começa a criar traumas que não precisariam ser criados. Ok? A terceira fase, ela vai acontecer de 3 a 5 anos. Alguns vão colocar de 4, alguns vão colocar com 5 anos, tá bom? Essa fase é a fase onde ele descobre que ele tem o pênis e a vagina. Ou vai ter alguns vão colocar, né? Vai ter o peru, vai ter a perereca. Cada família, grupo social, vai ter um nome. Respeite esse nome. Não é porque você é educador que você pode quebrar e sair quebrando tudo. Não. Se ele tem um linguajar, use o linguajar da criança. Use o linguajar dela. Se adapte a ela, para que ela entenda isso melhor. Você falar uma palavra pode não funcionar no diálogo dela. Então, tente trabalhar com as palavras dela. Lembra que nesse momento é onde ela toma consciência. Aqui ela vai começar, vou repetir, aqui ela vai começar a fazer as diferenciações na área sexual. E qual a diferença que ela consegue fazer nesse momento? Se tem o pênis ou o peru, é homem. Se não tem, é mulher. Ponto. Não tente tentar, porque ela já tem uma confusão dentro dela gigantesca, que você não precisa pôr um peso a mais. Ela não dá para administrar. A gente não está falando de orientação sexual. Pelo amor de Deus, aqui está falando dela entender uma diferença de masculino e feminino. Só. Não tem que avançar com isso. Não precisa avançar. E você vai criar mais confusão do que está. Sabe por quê? Nessa fase, a criança começa a ter uma paixão e um conflito. Ela já tem os conflitos dela. Ela não precisa avançar mais do que isso. E ela tem um conflito enorme porque a menina deseja o pai e o menino deseja a mãe. E aqui começa um conflito que a menina começa a brigar pela atenção do pai e o menino começa a brigar pela atenção da mãe. Então, o menino já começa a querer brigar com o pai. Então, é uma doideira. Vamos tentar, de uma maneira saudável, dar aquilo que eles precisam. E conversar com a criança, proteger essa criança, não é alienar a criança do mundo lá fora, não é isso. Mas respeitar o desenvolvimento dessa criança. Você não vai dar um carro para uma criança dessa dirigir. Por quê? Porque ela não tem condições de adaptar isso ainda. Então, se ela tem um carrinho dela, que é ali dela mexer com os pés e andando, poxa, é uma adaptação da sexualidade para a idade dela, onde ela consegue administrar aquilo. Mais do que isso, ela não vai dar conta. E você vai criar um estresse desnecessário para essa criança.
Eu vou abrir agora para perguntas, tá bom? Lembrando que agora é a 2 e a 3. Então, a gente está mexendo com a expectativa, nós estamos mexendo com a expectativa da sociedade, do que os pais estão esperando, do que as crianças estão esperando, e, no mesmo momento, a gente está falando do desenvolvimento dessas 3 etapas, tá bom? Então, agora eu vou abrir para que a gente possa conversar sobre isso daqui, entender essas fases, e logo após, no próximo item, a gente vai conversar sobre essa descoberta da genitária, e aí a gente vai entrar falando sobre manipulação, masturbação, e a gente vai avançar um pouco mais, tá bom? Morte, nascimento, como é que vem? Aí vem as descobertas. Aqui seria essa ideia. Sobre essa ideia, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Pensa. Opa, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Está tranquilo? Podemos avançar? Tem alguma pergunta sobre as 3 fases, os conflitos, as necessidades? Entenderam a necessidade dos 3? É bom, na hora que você estiver com os pais, mostrar, não é mostrar as fases só por mostrar as fases. É interessante que você mostre qual é a necessidade do filho dele. Então, se ele está no oral, a necessidade do filho, ele precisa mesmo sugar, ele precisa ter contato com o seio da mãe. Então, é muito importante que, naquele período, tenha esse contato. É saudável para ele emocionalmente que tenha esse contato. Quando vem a fase anal, é interessante, ele tem uma necessidade de elogios e tal, e que não tem uma pressão muito forte para ele controlar ali. Então, é importante você dar aos pais exatamente isso. Você que está indo para ajudar os pais a desenvolver uma sexualidade saudável, entender que naquela fase, o que o pai vai fazer com ele é exatamente isso, dar para ele o poder do controle. Mas o controle de quê? Controle dele poder fazer o xixi, o cocô no momento certo. Não tem mais do que isso. Não tem que avançar mais. Quando chega aos 3, 4, 5 anos, que ele sabe que tem uma genitária, aí você vai trabalhar e aí vai ter algumas brincadeiras que eles vão olhar para a gente e tentar imitar. E aí a gente também não pode castrar, entendeu? Lembra, eu preciso que você lembre o seguinte, qual é o vocabulário do seu filho? Eu preciso lembrar do diálogo que tem entre ele. Qual é o vocabulário dele? Exemplo, foi colocado ali, meu filho desde os 5 anos falava de uma namoradinha. E eu falava que não era namoradinha, era melhor amiga. Então, vamos entender uma coisa aqui. Será que a mãe está falando? Aqui, por exemplo, é uma parte, uma fala que a gente pode pegar, e aí eu pergunto para vocês o seguinte: quando esse menino de 5 anos ele fala de namorada, o que é namorada para ele? O que é namorada, por exemplo, para a mãe? O que é namorada para um adolescente? O que é namorada, por exemplo, para uma pessoa que está saindo e já tendo relação sexual com a menina e chama a menina de namorada? Você entende que a gente tem um diálogo que precisa ser adaptado para a faixa e o que ele entende de namorada? Pode ser que nessa fase aqui, você esteja, a criança esteja usando a fala de namorada, mas é namorada com amiga. E aí você precisa perguntar para a criança primeiro. Antes de você quebrar, converse com a criança. O que é namorada para você? O que é namoradinha? O que é... Então, assim, converse com a criança, porque ela está entrando numa fase, e aqui eu preciso que você entenda o seguinte. Sabe quem sofre quando a criança entende que ela tem uma genitária? Não é a criança, são os pais. Porque a gente entra no parafuso que a gente já está falando de sexo. E na cabeça da criança não tem nada a ver. Perceba, o filho de 5 anos vai querer estar namorando com a mãe. A filha de 4, 5 anos quer namorar com o pai, ou seja, ela quer ter o contato do sexo oposto.
Não é sexo, ela não quer ter sexo, ela não quer ter uma relação sexual com o pai e com a mãe. Não é isso. A gente precisa entender que cada faixa etária ela tem um desenvolvimento físico, mental, social, emocional. Precisa respeitar essa fase. Então, antes de você aloprar, antes de você entrar, ficar doida ou doido, e explica isso para o pai. Antes dele ficar doido, ele precisa conversar com a criança e perguntar para a criança o que representa aquilo. Pode ser que, quando fala de namorada, pode ser que ele esteja se referindo ao melhor amigo. Ok. Se ele estiver fazendo isso, como é que você vai diferenciar namoro e amizade? Se na cabeça dele os dois é a mesma coisa. E ele não sentiu ainda, ele não entendeu que homem e mulher, por ser homem e mulher, estão fazendo sexo. Eles não têm essa ideia. E você não precisa avançar. Se ele não chegou a fazer essa pergunta, você não precisa ensinar. Você só vai dar a ele a necessidade que ele tem. E lembra, a fala dele é porque ele está vendo. Ele está assistindo. Ou é pela televisão, ou é pelos familiares, ou é pelos amigos. Então, por isso que é importante você ver na escola. Acompanhe a escola. Conversa com a professora. O que os alunos estão aprendendo nessa faixa etária? Você tem que ir lá, você tem que conversar com o professor. Se tiver alguém que está extrapolando, trazendo algo que não é da idade, eu já tive como diretor de chamar os pais e falar, olha, o seu filho está recebendo material que não é da faixa etária dele. E ele está trazendo confusão para dentro da sala. Ele está trazendo um conflito que não é o momento das crianças terem. E os pais estavam me cobrando que não é, e não era mesmo. E a gente teve que trabalhar, não era com a turma, era com aquela criança, com aquela família, para que ele pudesse ser contido, porque senão ele estava fazendo mal para ele, gente. Não respeitar o crescimento da criança, você vai trazer um conflito para a criança. Não é só o constrangimento do adulto, é o problema da criança. A gente não está fazendo isso por causa do adulto. Agora eu quero que o adulto se adapte. No meu processo, olhando para a criança, o adulto que tem que se ferrar agora. Ele tem que se dar conta. Entenda o que eu estou te dizendo. Agora eu não estou nem aí para o adulto, eu estou para a criança. Eu preciso proteger a criança. Eu preciso proteger o crescimento saudável da criança. Ah, mas eu não tenho tempo. Se vira, você tem que ter tempo. E se não tiver tempo, então eu vou entrar com o processo, eu vou chamar o juizado, eu vou chamar o conselho tutelar e dizer que aquela criança está sendo exposta a uma coisa que não pode. O que eu não posso deixar é aceitar que é normal e uma criança sofrer porque os pais estão sendo responsáveis. Eu não posso. Ah, porque não tem estrutura familiar, Marcos. Ok, mas as crianças que estão na escola não podem sofrer por causa disso. O que eu tenho que fazer é entrar como escola, entrar como educador para ajudar aquela família que está com o problema e não pegar o problema dessa família e socializar para todas as outras famílias. Entender o conflito que nós temos agora? Nós precisamos orientar os pais que têm uma faixa. E não respeitar essas faixas é trazer problema emocional para as crianças. Então, eu não posso fazer isso. Eu tenho que atuar nas famílias que estão com problema. Eu preciso atuar nelas e não transformar todas as famílias trazendo o problema como socializando o problema para todo mundo. Eu não posso fazer isso. Gente, quem quiser falar alguma coisa, comentar alguma coisa, pode abrir o som. Fique bem à vontade. Tem algum Eu vou comentário? fechar o meu vídeo, senão ele cai, né? Isso. Eu acho que eu levantei a mão no momento que depois você começou a falar a respeito que os pais, eles ficam muito angustiados com algumas perguntas. Então, de como é que eu vou resolver? Mas a criança, ela às vezes ela está exposta a estímulos que às vezes nem é tanto assim, mas a curiosidade da criança é muita.
Então, quando você devolve, talvez, alguma pergunta ou tem um diálogo com a criança, sem dar mais informações para essa criança, além do que aquilo que ela está te perguntando, então isso já te ajuda muito, porque você já sabe, já fica sabendo o que a criança está pensando sobre o assunto. Não. Então, fica desnecessário você aumentar a quantidade de informação dela. Então, é aquilo que você falou, mais ficamos nós angustiados, né, com a questão, do que, às vezes, a ponto-chave. O problema é adulto. Eu lembro É. de uma mãe que ela estava na escola, a gente estava acompanhando, e a filha dela virou para ela e falou bem assim, mãe, da onde eu vim? Aí a mãe já começou assim, não, é porque... Aí ela veio, Marcos, eu fiquei sem graça e tal, e eu não sei... Aí, como a criança estava vindo, eu chamei a criança para conversar. A mãe não sabia o que responder, a mãe já ia falar de sexo. E aí, quando eu perguntei para a criança, falei, olha, sua mãe falou que você fez essa pergunta e tal, que legal que você tem essa curiosidade, mas por que você está querendo saber? Não, é porque... Aí ela citou, porque o coleguinha veio de um outro local, veio da Bahia, veio de um outro local, e eu queria saber de onde eu vim. Ou seja, a criança não estava perguntando para a mãe sobre como ela tinha nascido, como é que era a geração. Ela estava perguntando, era uma pergunta de área geológica, geográfica, não sexual. Mas a mãe estava com tanta medo de falar sobre isso, ela recebeu tanta informação e ela estava com tanto medo sobre isso que ela já extrapolou, ela já queria falar de sexo, mas não sabia como fazer. Agora, você imagina se essa mãe começa a dar para essa criança, como você falou, as informações sobre sexo. Mas ela não estava perguntando sobre sexo, ela estava perguntando sobre a parte geográfica do negócio, de onde eu tinha vindo, o município, a cidade, era a ideia que era de um outro local, que não era dali. Entende? Então, assim, o que você colocou é muito legal. Antes de você abrir a boca, ensine aos pais. Pais, antes de abrir a boca, primeiro, vê a parte emocional que a gente vai comentar lá no final. Se você está desequilibrado emocionalmente, precisa ir lá ver a parte emocional. Agora, antes de você abrir a boca para dar a informação, volto a comentar. A criança, os adultos, nós temos fases. E os nossos diálogos, as nossas conversas, precisam ser adaptadas a cada fase. Então, antes de você abrir a boca, não é para você dar uma informação de uma criança, por exemplo, de 9, 10 anos, para uma criança de 5. Deu tempo a tempo. Então, antes de você responder, pergunte para a criança o que ela quer saber. E aí você dá uma historinha. A criança é muito concreta. Tudo para ela é muito concreto. Então, às vezes a coisa dela é bem, bem básica mesmo, como assim, pergunta que ela vai te dar uma informação que você vai falar assim, né? É isso? Pergunte, antes de responder, pergunta para ela. Por que você quer? Qual é a sua dúvida? O que você está querendo saber? Por que você está perguntando isso? O que te levou a pensar sobre isso? E ela vai te falar. Ah, porque eu vi isso. Aí você vai saber da fonte, como veio, e aí você vai poder fechar a curiosidade e também ir até a fonte. Porque pode ser alguém que está dando uma informação para ela de um nível mais alto e ela não está conseguindo entender. E isso está gerando conflito, está gerando dor, está gerando sofrimento. Então, se você vê a fonte também, qual é o nível, aí você consegue chegar lá e romper isso. Por exemplo, nós tivemos um caso, eu lembro de um caso que eu tive que fazer intervenção numa família, que a criança teve que parar de ir na casa do tio. Ou quando ia, agora tinha que ter os pais juntos. Por quê? Porque quando ia para o tio era uma pessoa que vivia uma sexualidade muito aflorada,
a sexualidade que eu falo, de sexo. Várias parceiras, falava de sexo abertamente, xingava muito, falava de pornografia, tinha pornografia para tudo quanto é lado, e aquela criança de 5 anos já estava tendo contato com pornografia por causa do tio. Então, a gente teve que orientar a família a chegar e cortar. E quando ia até o tio, cortava. Eles agora sabiam até onde podiam ir. E começaram a cortar, porque estava gerando o problema para aquela criança e para o grupo de crianças. Porque você tem uma turma, eles estão socializando. E a professora não controla o que eles falam o tempo todo. Então, você precisa, sim, saber aonde está vindo, de onde está vindo, para que você possa ter um ambiente controlado. Não só em casa, mas também na escola. Dá para fazer? Claro que dá. Se a gente fizer a parceria escola e família, aí eu trabalhei em escolas que a gente fazia a parceria entre família, escola e igreja. É outra parceria. Nas escolas que são cristãs e tal, você tem essa parceria, você coloca mais um. Então, é importante que você olhe. E outra, comunidade para criança não é só a casa dele, não é só a escola, é a comunidade que ele frequenta. Então, é a igreja, as comunidades mesmo, né? O clube que ele vai, que está junto com os coleguinhas, porque a mãe, o pai leva e solta dentro daquele ambiente que tem ali. É o time de futebol, que às vezes ele está participando. O grupo de dança, é um grupo. Então, assim, volto a bater na tecla. Nós precisamos olhar os grupos e de onde está vindo aquela informação, aquela pergunta que a criança tem. Converse com eles. Gente, tem alguma pergunta sobre os tópicos que nós falamos ou podemos avançar? Não tem? Então, eu vou dar pause agora. Eu vou parar agora e nós vamos para o próximo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos lá. Valeu!